Muito bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia, deixa eu ver aqui, porque eu estou gravando no dia 28, mas a aula é no dia 30. Então hoje é dia 30 de outubro, já finalizando o mês de outubro, né? Falta aí um mês e meio praticamente para terminar o ano e nós temos várias coisas ainda para ver, né? Nós estamos estudando aí a associação de resistores, nós vimos a associação em série, onde eu coloquei uma avaliação, né? Avaliação 1. Depois vimos aí a associação em paralelo, coloquei também uma avaliação. Eu percebi que vocês não assistiram muito o vídeo da aula de associação em paralelo, né? Até o último dia que eu tinha visto aí, só 6 alunos tinham clicado lá. Tem que assistir a aula, porque senão não consegue fazer a avaliação 2, tá? Associação em paralelo é um pouquinho mais difícil do que a associação em série, né? Em série é bem simplesinha, é só somar e tal. Associação em paralelo é mais complicado. Hoje nós vamos ver aqui, ó, vamos começar a ver a associação mista. Associação mista de resistores, quando a gente tem uma mistura, tanto de paralelo, resistores em paralelo, quanto resistores em série ao mesmo tempo, tá? Eu vou fazer uma sequência aqui de vários exemplos para ficar, eu acho que vai ficar fácil, tá? Não vai ser difícil não. Então vamos lá? Bom, pessoal, aí eu passei alguns minutos aqui antes de começar a aula desenhando alguns resistores aqui, né? Fui criando aqui da minha cabeça e eu vou comentar, eu fiz vários aqui, pelo menos acho que uns 11 que eu fiz. Vou comentar eles um por um, tá bom? E a gente vai fazendo aqui dos mais fáceis até os mais complicados. Vamos lá então, vamos começar com o primeiro. Bom, esse aqui é para a gente lembrar, né? Esse primeiro exemplo aqui, para a gente lembrar como que é a associação. Esse aqui, obviamente, é uma associação em série, né? Você tem um resistor de 5, ligado a um resistor de 3. Nós podemos até estabelecer alguns pontos aqui, ó. O ponto A, o ponto B lá no final, do outro lado, né? E aqui no meio a gente pode estabelecer um ponto C aqui. Repare que nós temos um resistor entre A e C e um resistor entre C e B, certo? Um depois do outro, de forma que a corrente elétrica que vem aqui pelo ponto A, né? Se ele vier pelo ponto A, a corrente I, ela passa pelo resistor 1, pelo primeiro resistor, e ela também passa pelo resistor 2, a mesma corrente. Então, se eu disser assim, esse trecho de circuito é percorrido por uma corrente de 10 amperes. Então, esses 10 amperes passa pelo resistor 1, pelo primeiro resistor, e também passa pelo outro resistor. A mesma corrente. A corrente ela é constante, ela é a mesma. Tá? E aí, como é que a gente calcula aqui nesse caso o resistor equivalente? Como é que fica o resistor equivalente? Vou fazer aqui do lado. Resistor equivalente, a gente coloca R, E, Q, e a gente simplesmente vai fazer o quê? Quando é em série? Série é o mais fácil que tem. Você simplesmente vai somar os dois. Vai pegar o resistor 1, vai somar com o resistor 2. Só isso. Então vamos fazer aqui, ó. Resistor equivalente fica 5, olha lá, 5, né? 5 e 3. 5 mais 3. Então nós temos um resistor equivalente de 8 ohms. O que é isso? É o resistor que substitui esses dois resistores aqui. Eu posso, em vez de ligar esses dois aqui, de 5 e de 3, eu posso tirar os dois e colocar um resistor de 8, que dá o mesmo efeito, tá? O circuito todo, ele não vai ser afetado, tá? Então, uma substituição por um resistor equivalente. Beleza, vamos para o segundo aqui. O segundo é a mesma ideia, só que agora eu tenho 3 resistores. 3 resistores. Então, a gente pode estabelecer alguns pontos aqui. O ponto A, lá no final um ponto B. Vamos colocar aqui um ponto C e aqui um ponto D. Certo? Entre cada um desses pontos tem um resistor. Entre A e C tem um resistor, entre C e D tem um resistor, entre D e B tem um resistor. Um de 2, um de 3 e um de 5. Como é que a gente acha que o resistor equivalente nesse caso? Nesse caso também é simples, é só somar os 3 resistores, R1, R2 e R3. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 2 mais 3 mais 5. Resultado, somando tudo, dá 10 ohms. Certo? Então, veja bem, você tinha 3 resistores.
os três podem ser substituídos por um resistor de 10 ohms no lugar desses três, que esse trecho de circuito vai funcionar do mesmo jeito. Ok? Beleza? Então é o resistor equivalente. Joia? Vamos para o próximo. Bom, pessoal, agora eu tenho dois resistores e agora dá para notar aqui que eles estão em paralelo, tá bom? Dois resistores de 5 em paralelo. Um detalhe aqui para a gente observar, eu tenho aqui um ponto A e o lugar onde o circuito se divide é aqui, né? Ó. Aqui você tem uma divisão em dois ramos, e aqui você tem o encontro de dois ramos. Eles se separam e ali perto do B eles se juntam. Um detalhe importante é o seguinte, entre A e esse ponto aqui, não tem não tem nada, não tem nenhum dispositivo, nenhum resistor, não tem nada. Quando não tem nada, preste atenção nisso, quando não tem nada, quer dizer que este ponto aqui também será chamado de ponto A. É como se fosse o mesmo ponto, tá bom? Então aqui é o ponto A e aqui também é o ponto A. Então é como se esse ponto aqui estivesse aqui, não faz diferença nenhuma. E do outro lado, você tem um ponto B, vamos assinalar aqui, ó. Ponto B aqui, e aqui você tem um ponto que entre o B e ele não tem nada. Então, esse ponto aqui também vai se chamar ponto B. Tudo bem? Então, lembrando, né, para resumir isso que eu estou falando, entre dois pontos, se não tiver nenhum dispositivo, quer dizer que os dois pontos, na verdade, é o mesmo ponto. Tudo bem? É o mesmo ponto. Então, ponto A aqui, ponto B ali. Entre o ponto A e o ponto B, nós temos dois ramos e em cada ramo, em cada caminho, nós temos um resistor de 5 ohms. Eles estão, obviamente, aqui ligados em paralelo. Como é que se resolve? Como é que eu vou substituir esses dois por um só e tem o mesmo efeito desses dois em paralelo? Aí nós temos que lembrar, né? Eu posso calcular de três formas. Posso calcular assim, ó, 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tudo bem? E eu posso também fazer assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Resistor equivalente é igual. Como eu tenho dois resistores, eu posso fazer assim, multiplica em cima, R1 vezes R2, e somo embaixo, R1 mais R2. Isso aqui é a outra fórmula. E tem uma terceira fórmula, que é quando nós temos vários resistores iguais. Repare que aqui eu tenho dois iguais, né? Tudo bem, dois não são vários, mas são mais de um, né? Mais de um resistor igual ligado em paralelo. Então, a gente pode usar essa fórmula aqui, ó. Resistor equivalente é igual. Eu pego o valor de um deles e divido pela quantidade deles. Tá? Isso aqui fica bem fácil nesse aqui. Porque, quer ver? Ó? Porque eles são iguais e são dois. Eu vou colocar o 5, um deles, dividido pela quantidade deles. São quantos? São 2. Então, qual é o resultado? 5 dividido por 2, 2,5 ohms. Tudo bem? Fácil. Se eu tivesse usado a fórmula de cima aqui, ó, seria assim, ó, 5 vezes 5, que é R1 vezes R2, e embaixo 5 mais 5. Quanto é que é 5 vezes 5? É 25. 5 mais 5 é 10. 25 dividido por 10, 2,5 ohms. Tudo bem? E se eu tivesse usado a primeira fórmula aqui, ó, essa aqui, ficaria assim, ó, 1 sobre 5 mais 1 sobre 5. Isso aqui é 2 sobre 5, só que é 1 sobre RQ, 2 sobre 5. Então, eu vou inverter agora. Inverter 1 sobre RQ fica REQ. E 2 sobre 5 fica 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 2,5 ohms. Tudo bem? Repare que nas três fórmulas, qualquer uma delas, eu vou ter o mesmo resultado, 2,5 ohms. Qual foi o mais fácil? O mais fácil foi o último aqui, né? Quando eu tenho dois resistores, se eles forem diferentes, a melhor fórmula é essa aqui do meio, essa aqui. Se eu tenho dois ou mais resistores, todos iguais, aí eu uso essa fórmula aqui, que fica mais fácil. Tudo bem? Beleza? Ok, então, achamos ali 2,5, né? Substitui esse resistor aqui. Vamos para o próximo. O próximo exemplo é esse aqui, ó. Agora eu tenho aqui entre os pontos A e B, que vocês já sabem que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, onde nós temos agora 3 ramos, né? A corrente que chega aqui, ó,
pelo ponto A, ela vai se dividir aqui, ó, em corrente 1, I1, I2 e 3. Ok? Divide em 3 ramos. E elas vão se juntar aqui de novo, né? Na saída aqui para o ponto B. Agora nós temos associação em paralelo, são 3 resistores iguais. 3 resistores iguais. Quando eu tenho 3 iguais, fica fácil, pessoal. É só fazer o seguinte. A gente vai usar aquela terceira fórmula. Para achar o resistor equivalente, que substitui esses 3, você pega o valor de um deles e divide pela quantidade deles. Então vamos lá. Quanto eles valem? Valem 12. Então eu vou pegar um deles e vou dividir pela quantidade. São 3. Então, 12 dividido por 3, 4 ohms. Ok? Pronto. Achei o resistor que substitui esses 3. Vocês reparem que sempre que eu tenho uma associação em paralelo, o resistor equivalente vai ser menor do que os 3. Tá? Que era 12, 12, 12, o resultado deu 4, ou seja, caiu a resistência. Quando eu ligo dispositivos com resistência em paralelo, a resistência equivalente cai. Tudo bem? E quando eu tenho em série, aumenta, lógico, porque eu somo, né? Vou voltar lá em cima, olha lá, quando eu tenho em série, aí você vai somar, eu tenho 5 e 3, vai ficar 8. E aí a soma. Quando é em paralelo, acaba diminuindo um pouco, né? Depende dos valores de cada um. Se eu tenho 3 iguais, vai cair, cada um deles fica 3, cada um deles não, o geral fica 3 vezes menor do que um deles. Então era 12, um deles fica 4, o geral, o resistor equivalente. Beleza? Vamos aqui ainda não, agora vamos lá em cima. Bom, então eu dei 2 exemplos de associação em série e 2 exemplos de associação em paralelo. Agora sim, vamos começar aqui o primeiro exemplo de associação mista. Não tem segredo, tá, pessoal? Quando é simples assim, porque depois vai ficando um pouquinho mais complexo. Vamos dar uma olhada nesse circuito aqui, ó. Esse circuito é o seguinte, tem aqui um resistor de 3 ohms, né? Digamos que eu tenho aqui uma corrente aqui passando pelo A aqui. Essa mesma corrente vai passar aqui pelo 3, certo? E ela vai chegar aqui, ó, nesse ponto aqui. Eu não posso chamar esse ponto de A. Por quê? Porque entre o A e ele tem um resistor. E eu também não posso chamar de B, porque entre ele e o B tem 2 resistores aqui. Então eu vou chamar de C, um ponto C. Tudo bem? Beleza, então essa mesma corrente I, ela atravessa aqui o resistor, ela chega no ponto C e aqui ele se divide. Vamos chamar aqui de I1 e aqui para baixo I2. Poderia chamar de I2 e I3 também, e aqui de I1, não tem problema. Mas eu vou chamar de I, essa primeira corrente, I1 e I2 aqui, onde tem a divisão em 2 ramos. Cada ramo, o ramo superior, nós temos um resistor de 4 e no ramo inferior nós temos um resistor de 6. Agora presta atenção, nós temos nesse trecho aqui, ó, vamos destacar de verde, nesse trecho aqui nós temos uma dupla em paralelo, né? Nós temos 2 resistores em paralelo aqui, ó. Então, para eu achar a resistência equivalente de tudo isso aqui, primeiro eu tenho que resolver esses 2. Primeiro eu vou saber qual é o resistor equivalente desses 2, para depois continuar o exercício, tá? Então vamos lá, vamos achar desses 2 aqui primeiro. Deixa eu só limpar aqui. Vou achar o de 4 e o de 6. Deixa eu ver se tem espaço aqui do lado. Tem. Então vamos fazer aqui, ó. Como eu tenho o de 4 e o de 6, eu vou chamar aqui, ó, resistor equivalente 1, tá? Porque é só o primeiro passo. Eu vou fazer o primeiro passo. É só entre o 4 e o 6. Então vamos fazer essa fórmula aqui, ó. Multiplica em cima e soma embaixo. Tudo bem? Então vamos lá. A resistência equivalente 1 será 4 vezes 6 dividido por 4 mais 6. 4 vezes 6 é 24. 4 mais 6 é 10. 24 dividido por 10 é 2,4 ohms. Achei o resistor equivalente da primeira etapa, ou seja, no lugar desses 2 aqui, eu poderia colocar um resistor de 2,4 ohms, que dá o mesmo efeito. Tudo bem? Então eu vou redesenhar aqui embaixo, ó. Vamos fazer de novo o desenho aqui, ó. Aí vai ficar aqui o ponto A. Aí eu tenho ali um resistor de 3. E agora, pessoal, aqui é o ponto C, ó. Agora entre o C e o ponto B,
está aqui, ó, ponto B, nós temos agora um resistor substituindo esses dois, que é um resistor de 2,4 ohms. E ali eu tenho um de 3 ohms. Entendido, pessoal? Eu fiz de novo o desenho, agora substituindo esses de 4 e esses de 6 por um de 2,4. Agora eu tenho dois resistores em série. Agora eu vou para a etapa 2. E agora está tranquilo. Como são dois resistores em série, agora eu vou achar o equivalente 2, né, que é o final. Como é que a gente faz aqui quando eu tenho série? Você soma os dois. R1 mais R2. Então, como é que fica o resistor equivalente final agora? 2. 3 mais 2,4. Quanto dá 3 mais 2,4? Vai dar 5,4 ohms. Tudo bem? Pessoal, se você não fez ainda, anote todos esses exercícios no seu caderno, tá? Faça o desenho, capricha. Você vai aprender, não vai esquecer nunca mais, tá bom? Então, olha só, pessoal. Esse resistor de 5,4 vai substituir esses dois, que na verdade está substituindo esses três. Esses três que estão numa associação mista, né? É uma mista de mistura. Você tem dois em paralelo e um aqui em série. Né? Então, você resolve esses dois que estão entre esses dois pontos. Ó. Resolve entre o ponto C e B. Resolve ele, deixa um só. E depois resolve com o que está entre A e C. Em série. Tudo bem? Beleza? Ok, não tem segredo. Vamos deixar um pouquinho mais complexo. Vamos lá. Estou com mais um exemplo aqui. Bom, eu falei que ia ficar mais complexo, mas nem ficou tanto, né? Olha só, vamos colocar aqui, ó. Vocês sabem, né? Opa! Vocês sabem que se aqui eu tenho um ponto A, quer dizer que aqui é o ponto A também, né? Aqui é o ponto B, então aqui é o ponto B. Bom, agora vamos dar um nome aqui, ó. Eu falei que aqui nós temos a divisão de ramos, né? Toda vez que eu tenho uma divisão de ramos, aqui, ó, aqui você tem uma corrente I e ela vai se dividir em dois ramos, um ramo superior e um ramo inferior, certo? Como se fosse um, sei lá, galho de árvore aqui, né? Dividindo. Acho que é por isso que chama ramo. Esse ponto aqui é chamado de nó. É o nó. Tá bom? Isso aqui nós temos um nó aqui. O nó, ele dá origem a mais de um ramo. Pode ser 3, 4, 2, 3 ou 4, né? Acima de 2. Você tem um que vira pelo menos 2. Pode virar mais, 3, 4, 5. Então nós temos um nó. Aqui nós temos outro nó. Outro nó aqui, ó. Onde você tem um encontro, né? Os dois ramos viram um de novo e você tem a corrente I saindo aqui, de novo. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, nós temos dois nós. A gente tem que resolver tudo que está entre esses dois nós. Agora, olha só. O ramo superior, esse ramo superior aqui, nós temos dois resistores em série. E é fácil resolver série, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver primeiro esses dois em série. Vocês viram que no exercício anterior eu tive que resolver os dois em paralelo primeiro, para depois resolver o que está em série. Dessa vez eu vou resolver aqui, ó, o que está em série, que está dentro aqui, e depois eu vou resolver com o resultado desse de cima, eu vou resolver com o de baixo. O de cima é fácil, né? Vamos fazer aqui do lado? O de cima é fácil, essa parte de cima aqui, ó. Resistor equivalente 1. Então vamos lá. Isso aqui é fácil, como é série, é só somar. Resistor 1 com resistor 2. Então fica assim, resistor equivalente igual 3 mais 7. Então eu tenho um resistor equivalente 1, né, na primeira etapa, que é de 10 ohms. 10 ohms. Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Primeira etapa já foi. Então eu vou redesenhar aqui embaixo, tá? Vamos lá. Vou desenhar aqui embaixo, eu tenho aqui o ponto A. Você vai ter uma divisão de dois ramos aqui. O de cima e o de baixo. E aqui eu tenho o ponto B. Bom, o de baixo continua sendo 10. Agora o de cima, quanto que deu? Opa, deixa eu só arrumar aqui. O de cima deu 10 também, né? 3 mais 7 deu 10. 10 ohms. Com o tempo você vai fazendo já de cabeça, porque daí fica fácil, né? Agora aqui eu tenho dois resistores em paralelo. São dois resistores em paralelo. Eu tenho que resolver os dois. E são iguais, né? Quando eles são iguais é bom, porque daí a gente usa essa fórmula aqui, ó. Resistor equivalente 2 vai ser... A gente pega um deles e divide pela quantidade deles.
Bem fácil, ó. Um deles vale 10 e a quantidade deles são 2. Cai pela metade. Então, eu tenho 5 ohms. 5 ohms é o resistor equivalente a esses dois paralelos aqui. Repare o seguinte, que sempre quando eu tenho dois em paralelo iguais, dois iguais, sempre cai pela metade, tá? Então, isso aqui você não precisa nem fazer conta mais, ó. Se eu tenho dois iguais, cai pela metade. Se eu tiver 4 e 4, o resultado é 2. Se eu tiver 6 e 6, o resultado é 3. Se eu tenho 10 e 10, o resultado é 5. Tudo bem? Não tem segredo. Então, pessoal, o que eu posso substituir ainda isso aqui por um outro desenho aqui, ó. Aí agora eu tenho um resistor só, que vale 5 ohms. Tá? Então, esse trecho de circuito aqui, ele pode substituir tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Esses 3 resistores podem ser substituídos por um resistor de 5 ohms, que dá o mesmo resultado. Tá? O resto do circuito vai sentir como se esse trecho fosse o mesmo. Tá? Não vai sentir diferença. Tudo bem? Beleza. Vamos aqui agora para o próximo exemplo. Bom, pessoal, nesse aqui eu já deixei o negócio um pouquinho maior, né? Ó, mais complexo, com vários resistores. Nós temos 7 resistores aqui. Vamos estabelecer aqui os pontos. Vamos chamar aqui o começo, aqui vamos chamar de A. Pessoal, estou chamando aqui o lado esquerdo de A, mas pode ser do lado de lá também, tá? A corrente, às vezes, ela vem da direita para a esquerda. Não tem esse negócio de lado preferencial, não, tá? A corrente vai depender do exercício lá no laboratório, né, se for uma aula prática, o lado que vai estabelecer tanto faz. E você pode chamar de qualquer letra também, se quiser. Se quiser pôr número, né, não tem problema. Então aqui nós temos um ponto A, aqui, ó, aí vamos colocar, geralmente eu coloco o A aqui de um lado e o B lá do outro lado. B. E aí as outras letras aqui no meio. Então aqui nós temos um ponto C, porque não dá para chamar de A, porque tem um resistor no meio, né? Não dá para ser um ponto A aqui. E também não dá para ser um ponto B, porque o B está lá do outro lado e entre ele e o B tem vários resistores. O que mais? Aqui nós podemos chamar aqui, ó, de ponto D, mesma coisa, né? Não dá para chamar ele de ponto B, porque tem um resistor aqui no meio e o lado de lá tem vários resistores. Aqui no meio, eu ainda posso chamar aqui, ó, esse ponto aqui. Se eu for dar um nome para esse ponto aqui, ele vai ser C também, ó, porque repare que entre o C e ele não tem nada, né, ó. Então, aqui seria um ponto C também. Mas eu nem vou chamar esse ponto aqui. Deixa ele... Opa, e agora para apagar? Aí. Deixa ele assim. Mas aqui no meio eu posso chamar aqui, ó, de ponto E, né? Porque não dá para chamar ele de C, porque tem esse de 2 aqui. E não dá para chamar ele de D, porque tem um 2 aqui. E aqui embaixo também posso chamar de F. Pronto, aí eu estabeleci os pontos. Esse canto aqui não dá para chamar de nada, porque ele é o D, na verdade, né? Esse aqui de cima também é o D. Esse aqui é o C, que eu já falei, e aqui também é o C. Então, deixa assim. Deixa eu até apagar esses pontinhos aqui. Pronto. Agora, olha só, por onde a gente vai começar? Nós temos aqui um resistor sozinho aqui, e aí eu tenho uma divisão de 3 ramos aqui, né? Tem uma corrente para cima, I1, uma corrente aqui, I2, e tem uma corrente para cá, I3. Essa corrente I1 de cima, ela vai passar pelo resistor de 2 e pelo resistor de 2. Para baixo aqui vai passar pelo resistor de 3 e o resistor de 3. E aqui no meio vai passar pelo resistor de 4, certo? Dá uma olhadinha aqui em cima, ó. Esse trecho aqui, ó. Esse trecho aqui dá para a gente resolver ele. E é fácil, né? São 2 resistores em série. A gente vai juntar eles para um só. E aqui embaixo também, ó. Eu tenho 2 resistores em série, 2 resistores de 3 ohms. Juntar os dois também, certo? E aí é fácil, é só somar, né? Não precisa nem fazer conta, a gente já vai desenhar aqui embaixo de novo. Ó. Vamos fazer o desenho de novo aqui. Então, eu vou ter assim, ó. Vamos colocar aqui o ponto A. Aí eu tenho ali um resistor de 2. Agora eu tenho aqui, ó, um circuito para cima, para o meio e para baixo. E em cima, quanto é que dá ali? Ó? 2 mais 2. É série, né? Então você soma. Então, você vai ter aqui em cima um resistor de 4. Aqui no meio continua sendo um resistor de 4. Vai ficar meio mal feito aqui, não tem problema. 4. E aqui embaixo você tem um de 3 com outro de 3. Então aqui embaixo você tem um resistor de 6.
E aí depois tem um outro lá fora, ó, de 4. Tudo bem? Então aqui continua sendo o ponto C, aqui continua sendo o ponto D e aqui continua sendo o ponto B. Eu acabei com os pontos F e E. Tudo bem? Então ficou assim agora o desenho, ó. E agora, o que dá para fazer? Agora a gente vai resolver o seguinte, pessoal. A gente vai resolver esse meio aqui, ó. Esse miolo aqui, ó. Tá tudo em paralelo aqui, ó. Certo? Tá em paralelo. E aí eu poderia usar aquela fórmula 1 sobre RQ igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Muito difícil. Eu vou fazer o seguinte. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar só esses dois aqui, ó. Ó, vou pegar um de verde aqui. Vou pegar só esses dois de cima aqui. Vou fazer só os dois primeiro, tá bom? Pode fazer assim, não tem problema. Se eu tenho 3, mas eu quero pegar só 2, não tem problema. Eu vou substituir esses dois por um equivalente a ele. Como é que eu faço essa conta aí, se eles estão em paralelo, né? Dá para ver que eles estão em paralelo. E eles são iguais. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Vou pegar o resistor equivalente desses dois, vou chamar de RQ1. Vou pegar um deles e vou dividir pela quantidade deles. E eu já disse para vocês agora há pouco, quando eu tenho dois resistores em paralelo e eles são iguais, cai pela metade. Cai pela metade. Então tá fácil, aqui é 4 dividido por 2, né? Porque são 2, dá 2 ohms. Olha lá, era 4, ficou 2. Tudo bem? Era 2 de 4, fica 1 de 2. Eu vou redesenhar isso aqui de novo, ó. Vou redesenhar isso aqui. Então vai ficar assim, ó. Ponto A com um resistor de quanto que vale lá? Deixa eu ver lá. Vale 2. Opa, fugiu aqui. Aqui. Um resistor de 2. Aqui nós temos o ponto C. Aí agora dividiu aqui em cima, ó. Aqueles 2 de 4 ohms, ficou um só de 2 ohms. Acabamos de fazer o cálculo. E o de baixo continua sendo o mesmo, que vale 6 ohms. E aqui fora ainda tem um, né, de 4 ohms. 4 ohms. E aqui eu tenho um ponto B, e aqui eu tenho um ponto D. Bom, pessoal, e agora? Próxima etapa. Próxima etapa, eu vou resolver esses dois aqui agora, né? Esses dois em paralelo aqui, ó. Ficou parecido com aquele exemplo lá de cima, o anterior. Não, antes desse aqui, né? Lá em cima. Ficou parecido com esse aqui. Um resistor em paralelo no meio. Agora, como é que eu vou resolver dois resistores em paralelo e eles não são iguais? Vamos usar essa fórmula aqui, ó. R, eu vou chamar de RQ2, né, que é a segunda etapa. Na verdade é a terceira, mas tudo bem. RQ2 vai ficar assim, multiplica em cima e soma embaixo. Então vai ter assim, 2 vezes 6, 2 mais 6. 2 vezes 6 é 12. 2 mais 6 é 8. Como é que fica 12 dividido por 8? Vamos simplificar aqui, ó, dá para dividir por 4, né? Se eu dividir o 12 por 4 e o 8 por 4, vai ficar 3 sobre 2. E aí, 3 sobre 2 é 1,5 ohms. Certo? 1,5. Então, eu posso substituir esses dois aqui por um de 1,5. Eu vou fazer o desenho de novo aqui, ó. Ficou meio apertado aqui o espaço, mas tudo bem. Vou desenhar de novo aqui, aí eu tenho assim, ó. Ponto A, eu tenho um resistor de 2 ohms. Aí aqui eu tenho o ponto C. Agora, olha só, agora eu tenho um só, que vale 1,5. 1,5. Aí aqui eu tenho o ponto D. E aqui eu tenho outro no ponto, perto do ponto B, que é de 4 ohms. Pronto, agora eu tenho 3 resistores em série. 3 resistores em série. E em série fica fácil, né? Resistores em série. Resistor equivalente final aqui, então. Pode chamar de 3 se quiser. Só somar os 3, ó. 2 mais 1,5, 3,5. 3,5 mais 4, 7,5 ohms. Eles estão em série, então a gente só soma, né? Soma eles. E aí eu tenho aqui a resposta final desse exercício. Tudo bem? Achei o resistor equivalente. Ou seja, no lugar de tudo isso aqui, ó, no lugar de tudo isso,
no lugar de tudo isso aqui, nós podemos substituir, né, tudo isso aqui por um resistor só de 7,5, que vai ser o mesmo efeito, vai dar o mesmo efeito, tá bom? Beleza? É isso, vamos pro próximo. Bom, pessoal, agora eu tenho esse circuito aqui, um pouquinho mais complexo, né? Vamos estabelecer aqui os pontos. Bom, aqui vocês já sabem que, vou fazer de vermelho aqui, vocês já sabem que esse ponto aqui é o ponto A, não é? Olha lá. E aqui eu não posso chamar de B, né? Não dá para chamar de B porque tem um resistor aqui entre ele e nem do chamar de A. Vamos chamar aqui de ponto C. Aí nós temos aqui dentro, ó, ponto D e aqui, ó. Repare que aqui entre ele e o ponto C não tem nada, então esse aqui é o ponto C também, certo? E aqui embaixo, eu não posso chamar esse ponto aqui de E, porque é o A, na verdade, né? Aqui é o A, esse lado aqui é o C também, mas aqui no meio eu posso chamar de ponto E. Tá? Então pronto, está estabelecidos aí os pontos, que é o B. Então vamos lá, por onde eu começo? Bom, pessoal, repare que aqui dentro, ó, aqui então eu tenho uma corrente elétrica que chega aqui no I, e ele se divide aqui em dois ramos, né? I1 e aqui I2. Esse I1, ele chega aqui em cima, ó, I1, e ele vai se dividir aqui, ó. Vamos chamar aqui de I3 e aqui para baixo de I4. Então é uma divisão da divisão, não é? E aí, por onde a gente pode começar? A gente pode começar por dois lugares ao mesmo tempo, pessoal. A gente pode primeiro resolver isso aqui, ó. A gente vai eliminar esse ponto E. Esses dois aqui é fácil. Eles estão em série, né? Um depois do outro. É fácil, é só somar. E esses dois aqui, eles estão em paralelo. Dois resistores em paralelo e vale 6. É fácil também. Vamos fazer aqui em cima, ó. Vou colocar aqui, ó. Esse daqui nós temos um resistor, vou chamar de equivalente 1. Não vou fazer conta por enquanto, ó. Eu tenho dois resistores de 6. Lembra? Cai pela metade. Então esses dois vão me dar um resistor de 3. E aqui embaixo eu tenho dois resistores em série. Vou chamar de resistor equivalente 2. Eles estão em série e é fácil, então é só somar, né? Quando é em série a gente soma. Então, 1,5 mais 1,5, eu tenho aqui 3 também, ó. 3 ohms. Então lá em cima eu vou substituir por um de 3 e aqui embaixo por um de 3. Vamos fazer o desenho de novo disso aqui, vamos redesenhar isso aqui, tá? Opa. Acho que eu vou fazer aqui em cima, porque daí eu consigo enxergar enquanto eu faço. Vou fazer aqui em cima, tá? Você pode fazer embaixo aí no seu caderno. Vou fazer aqui em cima porque eu desenhei outro aqui embaixo e não tem espaço, ó, tá? Então vou fazer em cima aqui, mas no seu caderno você pode colocar ele e depois embaixo você continua. Eu vou fazer aqui, então fica assim, ó. Aqui nós temos um ponto A. Aí nós temos aqui um ramo que vem para baixo e nós calculamos ali, ó. A gente juntou 1,5 com 1,5, ficou aqui um resistor de 3 ohms. Aí ele sobe para o ponto C, né? Sobe para o ponto C e ainda tem um aqui fora que vai chegar lá no ponto B. Esse de fora vale 3. E lá em cima nós temos um de 3 aqui, ó. 3. E esses dois que a gente juntou em um só, que deu 3 também, né? Assim, 3. Certo? Então, a gente substituiu aqui, ó. Aqui foi a substituição. E aqui embaixo também. Beleza? Agora, qual é a próxima etapa aqui? Deixa eu aumentar aqui. Qual é a próxima etapa aqui? Deixa eu apagar esses azuis aqui. Próxima etapa, agora a gente vai juntar esses dois aqui, ó. Esses dois de cima aqui, eles estão em série, um depois do outro. Tá? Você não vai me fazer tipo assim, né? Eu querer juntar esse aqui com esse aqui, ó. Não pode. Por quê? Porque você tem um nó aqui no meio e você tem paralelo ainda antes. Antes de resolver esse que está lá fora, você tem esses dois de cima em paralelo com ele. Tem que resolver primeiro o que está aqui, entre o A e o C. Tá bom? Para depois, por último, você vai resolver esse que está entre o C e o B. Olha só. Deixa eu apagar essa bagunça aqui.
Então vamos resolver esses dois aqui. Esses dois vocês sabem, né? Tá fácil, eles estão em série. Então eu vou chamar de equivalente 3. Eles estão em série, então é só somar. 3 mais 3, 6 ohms. Tudo bem? Vamos redesenhar de novo. É importante às vezes fazer o desenho porque você vai entendendo, não vai se perdendo, tá? Então você tem aqui, ó, ponto A. E aí você tem uma divisão. Para cima, você vai ter aqui agora um resistor que você acabou de calcular que deu 6 ohms. E aqui embaixo nós temos um resistor de 3 ohms. E aí aqui nós temos o ponto C, né? Ponto C aqui, ó. Ponto C. E ainda temos mais um resistor aqui até o ponto B, que vale 3 ohms. Beleza? Deixa eu ver se é 3 mesmo. Isso, 3. Agora eu tenho que resolver isso aqui. Isso aqui. Eu tenho esses dois aqui em paralelo, ó. Vamos resolver esses dois em paralelo. E aí a fórmula vocês sabem. Quando eu tenho dois resistores diferentes, vamos chamar de equivalente 4 agora, né? Porque já é a quarta etapa. A gente vai multiplicar em cima e vamos somar embaixo. Então eu tenho 6 vezes 3, 6 mais 3. Beleza? Então vai ter o quê? 18 por 9. Opa, 18 por 9. 18 por 9 é fácil. É 2, né? 2 ohms. 2 ohms. Eu posso substituir aqueles dois em paralelo por um de 2. Então vamos desenhar de novo aqui embaixo. Já estamos terminando, ó. Ponto A. Agora eu tenho um aqui no ponto aqui no ponto A ainda, na verdade, né? Aqui no ponto A nós temos agora um resistor de 2, que a gente acabou de calcular. E aqui era o ponto C, né? Entre o C e o B nós temos um resistor de 3. Olha lá. Aqui no lugar desse azul aqui, desses dois, nós colocamos este aqui. E aí, para finalizar, ficou fácil agora, ó. Eu tenho um resistor de 2 e um resistor de 3 e eles estão ligados em paralelo. Então, finalmente, o resistor equivalente final vai ser 2 mais 3, né? A gente soma. E aí, o resistor equivalente final será de 5 ohms. 5 ohms é o resistor que pode substituir todo esse... Cadê? Aqui. Todo esse circuito aqui. Toda essa junção aqui de resistores, tá? Essa associação mista de resistores. Beleza? Viu só? Não é tão difícil, né? Dá um pouquinho de trabalho para você fazer, porque você tem que ir desmontando, na verdade, né? Você vai trocando os pedaços. A gente trocou aqui em cima primeiro e aqui embaixo. Depois a gente trocou aqui em cima, esses dois em série. Depois nós trocamos esses dois em paralelo. E aí, finalmente, calculamos a resistência equivalente. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos lá, pessoal. Eu estou com esse aqui, ó. Esse aqui também bem complexo. Vamos lá. Vamos colocar aqui um ponto A. Vou trocar para vermelho, né? Estava usando vermelho. Ponto A. E vocês sabem, esse aqui é o ponto A, aqui também é o ponto A. Aí lá no final, vamos chamar então aqui, ó. Vou colocar aqui um ponto B de saída. Aqui também é o ponto B. Aí lá dentro, o que nós temos? Vamos chamar aqui, ó. Ponto C. E aqui, ponto D. Aqui embaixo, olha só. Ponto E. Aqui, ponto F. E aqui eu não posso chamar de G, né? Porque ele é, na verdade, o B. Ele é o ponto B aqui, né? Certo? Você pode achar que isso não é tão importante agora, mas depois quando a gente vê ali os fios em curto-circuito, aí é importante observar isso aqui, tá? O ponto B, isso aqui é o ponto B também. Beleza, então, vamos lá. Por onde a gente pode começar aqui, ó? Eu tenho várias coisinhas que eu já posso fazer aqui. Olha só, 3 coisas ao mesmo tempo que dá para fazer. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Eu posso resolver esses dois aqui, ó. Estão vendo que eles estão em paralelo? E eles são iguais. Então é fácil, né? Como é que fica a resistência equivalente desses dois aqui? Vamos chamar de EQ1.
dois iguais, então eu pego um deles e divido por 2, ou seja, cai pela metade, ou seja, esses dois podem ser substituídos por um de um ohm. Um ohm aqui, beleza? Agora olha aqui em cima, ó. Aqui também, ó, eu tenho 3 resistores em paralelo e eles são iguais. 3 resistores iguais em paralelo. Então, esses 3 também posso fazer aqui um resistor equivalente 2. Tá? Deixa eu apagar o exercício de cima ali que ele fica atrapalhando. Então, o resistor equivalente 2 são 3 iguais. Então, eu pego um deles e divido pela quantidade deles. Ou seja, 4 ohms. Vou substituir esses 3 por um de 4. E olha aqui também, ó, essa parte aqui, ó. Esses dois aqui eles estão em série. Eu posso resolver esses dois também. Como é que fica aqui, ó? Resistor equivalente 3. Vou substituir, como eles estão em série, série é fácil, né? É só somar. Então, soma. Deixa eu pegar o fone aqui. Soma os dois, vai dar 3 ohms. 3 ohms. Beleza? Tranquilo? Então, vamos redesenhar tudo isso aqui. O resto não dá para fazer, ó. Não dá para fazer nada com esse resistor aqui. Não dá para fazer nada aqui. Por enquanto, né? Por enquanto. Então, vamos substituir essas 3 aqui que eu calculei e vamos redesenhar. Vamos lá, eu vou ter que fazer aqui do lado. Vou ter que ir olhando ali. Nós temos aqui um ponto A. O ponto A ele se divide em 2. Aí lá em cima nós temos um resistor de 2. E aí esse aqui, esses 3 que eu substituí por um de 4. Então vamos colocar ali. 4. E aqui nós temos um ponto, né? É o ponto C. Ponto C aqui. E aí ele desce aqui. Ele vai se encontrar aqui, ó, com um de... Aliás, está aqui, ó. Esse de 2 aqui, ó. Depois do ponto D, aqui nós temos um ponto D. Deixa eu fazer de novo aqui. Aqui nós temos um ponto D. E depois do ponto D tem um de 2. 2 ohms. Beleza. Aí ele vai descer aqui. Então, olha só. Agora eu tenho um resistor de 2, outro resistor de 4 e um resistor de 2 na parte de cima. Então, são 3 resistores agora em cima. Lá. 2, 4 e 2. Na parte de baixo. Na parte de baixo nós temos aqui, ó, um resistor de 3, que substitui esses dois, e um resistor de 1, que substitui esses dois. Então, 3 e 1. Vamos colocar aqui, ó. 3 e 1. E aí eles se juntam aqui de novo. Opa! E aqui tem um ponto B. Que é o ponto B. Certo? Bom, agora eu vou resolver em cima. Olha aqui, ó. Em cima eu tenho 3 em série e embaixo eu tenho 2 em série. Aqui em cima, em série é fácil, né? Resistor equivalente. Como é que eu vou chamar ali? Eu fiz aqui 1, 2 e 3. Agora eu vou chamar de 4. Como é em série, é fácil, é só somar. 2 mais 4 mais 2. Vai dar 8 ohms. 8 ohms em cima. E embaixo eu tenho resistor equivalente 5. Os dois estão em série, é só somar. 3 com 1, 4 ohms. Certo? Vou redesenhar de novo. Só faltou colocar um pontinho aqui, ó, que era o ponto F, né? Ó. Aqui, ó. Ponto F. Agora vamos redesenhar e vai sumir os pontos C, D e F. Vai ficar assim agora, ó. Ponto A. Em cima nós temos um resistor equivalente de 8. 8, olha aqui, 8. Tá? Deixa eu só arrumar esse símbolo aqui de ohm, que toda vez eu faço correndo fica parecendo um R. Ohm. E aqui embaixo nós temos um resistor agora de 4 ohms. Olha aqui, 4, substituiu esses dois. Eles vão se juntar aqui, né? E vamos aqui para o ponto B.
Beleza, agora está fácil. Tenho dois resistores de 8 e de 4, né? Um de 8 e um de 4. Então, vou usar essa fórmula aqui, ó. Multiplica em cima, eu vou achar o resistor final. Multiplica em cima e soma embaixo. 1 mais R2. Então, nós temos 8 vezes 4, 8 mais 4. 8 vezes 4 é 32. 8 mais 4 é 12. Vamos simplificar isso aqui? Eu fiz um 2 de cada jeito, né? Trinta e dois por 12, vamos dividir por 2, vai dar 16 sobre 6. Dá para dividir por 2 de novo, dá 8 sobre 3. Você pode deixar assim, que você sabe que 8 dividido por 3 vai dar uma dízima, né? Vamos dividir aqui, ó. 8 por 3 vai dar 2, dá 6, sobra 2. Aí coloca um 0, coloca vírgula, vai dar 6, que vai dar 18, sobra 2. Coloca um 0, vai dar 6, 6, 6, 6. Né? Você pode deixar assim, 8 terços de ohm. Né? Ou se quiser, aproximadamente, vamos arredondar aqui, ó, 66, vamos arredondar para 7, mais ou menos 2,7 ohms. Tá bom? Muitas vezes fica assim na forma de fração mesmo. Ok? Depois que a gente precisa calcular a corrente elétrica, a diferença de potencial, aí a gente precisa do número certinho, né? Sem arredondamento. Então a gente deixa a fração. Tá? Ok, então quer dizer que um resistor de mais ou menos 2,7 pode substituir toda essa gambiarra aqui, todo esse bolo aqui, que é uma associação mista, né? Tem de tudo aí. Tranquilo? Vamos para o próximo. Bom, pessoal, tenho esse aqui, ó, já estamos quase indo para o final. Esse aqui é a mesma coisa, a única diferença é que agora está tudo meio quadrado, né? Está tudo meio quadradão aqui. Mas ele resolve do mesmo jeito. Vamos lá. Vamos estabelecer aqui um ponto A e aqui embaixo o ponto B. Então, a entrada e saída de corrente. Vou colocar aqui só o sinal aqui para a gente saber. Corrente elétrica aqui, né? Corrente I aqui. Vamos lá. Então, nós temos aqui um resistor de 3. Aí, aqui, ó, aqui nós temos um nó. Tem um nó aqui. Vamos colocar de vermelho. Um nó. Esse nó aqui vamos chamar de C. Certo? Aqui embaixo, a gente pode chamar de D. Agora, repare só que o C, para esse ponto aqui, ó, aqui é o C também, né? A letra C, não tem nada aqui no meio, então é C. E aqui também, ó, não tem nada entre esse caminho aqui, então aqui é a letra D também. Beleza. Agora, do outro lado aqui, nós temos aqui um ponto, vamos chamar aqui de E. Agora, repare só, E, olha aqui, não tem nada aqui, ó, entre esses dois. Então, aqui também é um E, aqui também é um E, e essa curvinha aqui também é um E. É tudo E aqui, né? É tudo o mesmo ponto. Inclusive, a gente pode depois redesenhar isso aqui como um ponto só. E aqui embaixo, ó, nós temos aqui F, e aqui, na verdade, olha só, entre F e ele não tem nada, então ele também é o F. Aqui também é um F, e aqui nessa curvinha aqui também é um F. Curva não é nó, tá bom? Curva não é nó. O nó é aqui, aqui, aqui. Isso aqui não é nó, isso aqui é só uma curva. Tá? Pode ser até arredondadinho assim, não tem problema, mesma coisa. Então, não é nó. Tá bom? Bom, pessoal, o que eu posso fazer aqui? Eu posso redesenhar isso aqui, né, para entender melhor. A gente pode fazer assim, se você quiser, tá? Vamos lá, vou fazer aqui o ponto A. Saindo do ponto A, nós temos um resistor, que vale 3. Cheguei aqui no ponto C. No ponto C, eu tenho aqui, ó, uma divisão em 3 ramos. Então, vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3. E aí eu tenho aqui em cima. E eles se juntam lá no ponto E, né? Então, eu tenho aqui em cima, eu tenho aqui no meio. E eu tenho aqui embaixo. Opa! Eles se juntam aqui no ponto E. E todos eles valem 3. 3 e
3. Beleza, agora, aqui, presta atenção aqui nesse detalhe. Nós temos agora aqui, ó, um mesmo ponto, E. Quando chega aqui, né, a corrente elétrica chega aqui, ó, quantas saídas eu tenho a partir do E? Eu tenho 1, 2, 3. Certo? Surgem 3 ramos a partir do ponto E. Então, aqui no ponto E, eu vou fazer 3 saídas também. 1, 2, 3. E aí, você de quantos? 3, 3 e 3. Então, vamos desenhar aqui de novo. Ó. 3. Aqui no meio. 3. E aqui embaixo, 3. E eles se juntam onde? Eles se juntam no ponto F, ó, que eu vou fazer uma vez só. Tá? Vamos desenhar o ponto F aqui. Uma vez só. F. Tudo bem? E agora, no ponto F, pessoal, nós temos aqui mais 2 saídas. Ó. Um de 2 e outra saída aqui para baixo de 2. E eles estão em paralelo, então eu tenho 2 aqui. Vamos fazer 2 aqui. 2 saindo do F. Esse aqui vale 2. E esse de baixo também vale 2. 2. Certo? Eles começam no F e eles terminam aqui no ponto D. Tá? Então vamos fazer aqui na saída, nós temos um ponto. Aqui na saída nós temos um ponto D. E depois do ponto D tem esse de 3 aqui. Então, 1, 2. Assim. E aí chega aonde? Chega no ponto B. Você viu que eu estiquei, né? Estiquei o desenho. Só que está faltando um aqui, pessoal. Está faltando um resistor aqui, ó. Ó. Entre o C e o D tem um resistor de 6. Entre o C e o D tem um resistor de 6. Então, olha o que eu vou fazer. O C está aqui e o D está aqui, ó. Então, eu vou ligar eles com o resistor. Aliás, vamos fazer do mesmo estilo que eu estava fazendo, né? Em diagonal. Vou fazer em diagonal assim, ó. Aqui tem um resistor de 6. Beleza? Olha aí a diferença. Só que é o mesmo circuito. Montando assim ou montando assim, é a mesma coisa, não muda nada, tá bom? Eu só montei assim, às vezes, para a gente entender melhor como é esse circuito todo assim, né, quadradão, que a gente pode resolver ele de um jeito que a gente conhece melhor. Então vamos lá, vou desenhar aqui agora. Onde é que eu posso fazer substituições? Vamos lá. Esses 3 aqui, ó, eles estão em paralelo e eles são iguais. Quando eu tenho 3 iguais, vou chamar de resistor equivalente 1, eu pego um deles e divido pela quantidade deles. São 3, então 3 dividido por 3 dá 1 ohm. E é a mesma conta aqui, ó. Vai dar a mesma continha aqui. Então aqui também, esse 1 vale aqui também. Tá bom? Então vale aqui e vale lá. Agora aqui, ó, eu tenho 2 resistores de 2. Então aqui também dá para fazer, ó, REQ2. Vou pegar um deles e vou dividir pela quantidade deles, 2. Aqui eu também vou ter um resistor de 1 ohm. Então aqui vai ser 1, 1 e 1. Vamos desenhar? Olha como já vai simplificar bem, ó. Aqui nós temos o ponto A, com 3 aqui, ponto C. Aí agora em cima vai dividir para um ramo só. Ficou 1 ohm aqui, 1 ohm aqui, 1 ohm aqui. Certo? E chega no ponto D. Chega no ponto D. Por baixo aqui nós temos um de 6, ó. 6. E lá na saída entre o D e o B nós temos um de 3. Que é o ponto B. Beleza? Agora olha só. Eu vou resolver onde? Você já deve ter visto aí, né? Ó, olha aqui, ó. Olha aqui em cima. Você já tá ficando craque já. Vamos juntar esses 3 de cima. E eles estão em série.
Então, vamos... E aí tá fácil, né? Quando é em série, você soma. Então, vamos já vai redesenhar aqui somando já. Então, eu tenho 3, ponto C. Aí eu tenho aqui em cima, ó, somei os 3, vai dar quanto? Um resistor de 3. E aqui embaixo continua aquele resistor de 6. E lá, entre o ponto D e o ponto B, nós temos um resistor de 3. Tá aí. Ok? Simplificou. Agora, qual é o próximo passo? Vamos juntar esses dois aqui, ó. Esses dois que estão em paralelo. Vamos lá, então. Vou usar a fórmula. São dois resistores diferentes. Então, vou usar essa fórmula aqui, ó. Resistor equivalente. Vou multiplicar em cima e somar embaixo. Eu vou fazer direto aqui, ó. 3 vezes 6. 3 mais 6. 18 sobre 9. Opa, já fizemos isso aqui. Dá 2, né? 2 ohms. Então, eu vou substituir esses dois aqui por um de 2. Aí o desenho fica. Ponto A. 3. Aqui é o ponto C. Agora, entre o C e o D só tem 1 agora, que vale 2, né? Que a gente acabou de fazer. E aqui nós temos o ponto D. E lá no final nós temos mais um entre D e B, que vale 3. Pronto, agora finalmente, nós temos 3 resistores em série. E os 3 resistores em série, vamos calcular aqui finalmente o resistor equivalente final, vai ser 3 mais 2 mais 3. Então, nós temos 8 ohms. 8 ohms é o resistor que substitui todo aquele circuito ali. Tudo bem? Dá trabalho, né? Dá um trabalhinho, mas não é difícil. Depois, com o tempo, com a experiência, você bate o olho aqui, ó. Você bate o olho aqui, você vê que esses 3 estão em paralelo. Você já vai ver 3 de 3 é 1. Aqui em cima, 3 de 3 é 1. Aqui, 2 de 2 é 1. Então, eu tenho 1, 1 e 1. Os 3 em série, soma. E estão em paralelo com esse de 6. Não é? E aí deu 2. Somando esse 3 com 2, com 3, dá 8. Com o tempo, a gente faz isso aqui mais rápido. E aí, olha só como deu trabalhinho, né? Para desenhar tudo, ó. Primeiro a gente redesenhou tudo e a gente foi diminuindo até ficar aqui um resistor só, né? Ainda poderia desenhar no final aqui, ó. O final aqui, A, B, 8 ohms. Beleza? É isso, pessoal. Agora eu vou falar de um outro assunto aqui, que é o curto-circuito. Vamos lá. Bom, eu fiz 2 desenhos aqui para falar de uma coisa chamada curto-circuito. Ele é simples, tá? Não tem segredo. Inclusive, eu já até comentei aqui em cima, vocês vão ver que tem a ver com o que eu falei de colocar a mesma letra, né, em pontos diferentes. O exercício invadiu um pouco aqui, deixa eu apagar aqui um pouco. Vou deixar um espaço aqui, só para não poluir aqui a nossa visão, né? Opa! Deixa eu recuperar aqui, peraí. Travou. Isso. Pronto, aí dá uma despoluída aqui. Olha só, então eu fiz 2 desenhos aqui. Aí. Vamos observar os pontos aqui, ó. Olha só, pessoal, às vezes a gente tem uma ligação chamada ligação em curto ou curto-circuito. Dá uma olhada esse esquema aqui, ó. Nós temos um resistor aqui, vamos chamar de R1, né? R1, R2, R3
R4. Agora olha o detalhe aqui, ó, esse fio aqui, ó. Essa ligação aqui. Vamos colocar as letrinhas aqui. Nós temos ali o ponto A, ponto B, né? Tranquilo. Agora aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de ponto C. Será que eu posso chamar aqui de ponto D? Não dá, né? Não dá para chamar de ponto D. Por quê? Olha aqui por cima, você tem um curto-circuito. Você tem um curto aqui, um fio, uma ligação em curto. Se você tem essa ligação em curto, é chamado de C aqui também. Esse aqui também é um ponto C. Não tem nenhum dispositivo entre os dois aqui, ó. Então aqui por dentro tem, mas aqui em cima não. Se tiver basta um ramo não ter para que você tenha que chamar os dois pela mesma letra, tá? Mas falar, isso aí não dá nada, não vai ser importante daqui a pouco na hora de fazer os exercícios, tá bom? Então olha só, esse ponto aqui então vai ser chamado de ponto C junto com esse aqui, porque tem uma ligação em curto aqui. Eu vou redesenhar isso aqui para a gente entender melhor. Vou colocar aqui, ó, ponto A. E aí nós temos um resistor R1 aqui. R1. E aí nós temos um ponto C. Agora olha só. Quantos resistores estão saindo do ponto C? Eu tenho esse aqui e tenho esse aqui. Agora repara o seguinte, o detalhe. Ele está saindo, esse resistor de cima aqui, ó. Eu vou limpar aqui um pouco. Esse resistor aqui, ele está saindo do ponto C e está chegando no ponto C. Ele está saindo e chegando no mesmo ponto. Então, seria algo mais ou menos assim, ó. Eu vou desenhar aqui em cima. Tirar aqui o C daqui. Seria assim, ele está saindo do ponto C, ele está aqui, e ele está chegando no ponto C. Esse aqui é o R2. Certo? E o R3 aqui, ó, ele também está saindo do ponto C e está chegando no ponto C. Então, eu vou desenhar ele aqui embaixo também, ó. Esse aqui é o R3. E depois ele segue do C para o B. Entre o C e o B tem mais um aqui, ó. Esse aqui é o R4. Aí ficou essa coisa esquisita, né? Olha só, pessoal. Sempre que você tem um resistor saindo e chegando no mesmo ponto, ele está em curto-circuito. Ele está em curto-circuito. Então, ele não passa corrente elétrica por ele, tá? Esse resistor aqui, se não passa corrente elétrica, ele está nulo. Ele não participa do circuito. Esse de baixo também não participa do circuito. Tá bom? A corrente elétrica que chega aqui, ó, ela sai aqui do ponto A, ela atravessa o resistor 1, ela chega aqui nesse ponto C, e ela vai procurar o caminho mais fácil. Se você tem um caminho livre, sem resistência, a corrente vai passar totalmente direto. Ou seja, aqui em cima, ó, onde que a corrente vai seguir? Ela não vai passar pelo resistor 2, nem o resistor 3, ela vai passar aqui por cima. Onde o caminho está livre, não tem resistência, não há nenhuma resistência, certo? Então ele passa direto e vai do resistor 1, vai direto para o resistor 4. É a mesma coisa aqui embaixo, ó. Então esse resistor 2 está fora, esse resistor 3 está fora, e a corrente passa direto do resistor 1 para o resistor 4. Tudo bem? E aí na hora de fazer o cálculo, você já exclui esses dois aqui, porque você tem um curto lá em cima, certo? Beleza? Então tá, vamos ver mais um exemplo aqui do lado. Ó. Eu fiz esse aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tem aqui o ponto A, ponto B. E aqui, ó, olha só, vamos chamar isso aqui. Aqui eu tenho um nó, né? Ó. Eu tenho um nó, porque a corrente chega, a corrente que vem daqui, ela atravessa o resistor, vamos chamar aqui de resistor 1, atravessa o resistor 1 e chega aqui. E aqui ele se divide, ó. Teoricamente deveria se dividir. Vamos ver. Então aqui vamos chamar de ponto C. Agora um detalhe, se aqui é ponto C, olha aqui, ó, aqui por baixo tem um resistor, né? Vamos chamar de R2 aqui, e aqui é R3. Mas aqui reto, ó, não tem resistência, não tem nenhum dispositivo, então aqui também é C, ponto C. Repare que então eu tenho um resistor 2, que ele sai do ponto C e chega no ponto C. Ele sai e chega no mesmo ponto. Então vamos desenhar de novo aqui. A. Aí eu tomo R1 aqui, é que eu tenho o ponto C. No ponto C eu tenho um resistor que sai do ponto C e volta para o ponto C. Aqui é o R2. E do ponto C até o ponto B eu tenho mais um resistor aqui, que é o R3.
3. Então, olha só. É como se eu pegasse esses dois pontinhos aqui, ó, e juntasse eles num lugar só, né? Fizesse uma ligação assim entre eles. Soldasse esses dois pontos. É um ponto só, é o ponto C, tá? Então, esse resistor 2, ele está em curto-circuito. Existe um curto-circuito aqui. Então, ele está fora do esquema. Está fora. Só vale esse desenho aqui, essa parte do desenho aqui, ó. Tudo bem? Beleza? Entendido isso aí, pessoal? É isso sobre curto-circuito, é isso. E isso aqui vai ser importante, depois que vai ter alguns exercícios com curto, assim, né? A gente tem que redesenhar para poder entender. Bom, pessoal, é isso. Daqui a pouco eu vou fazer alguns exercícios, porque é o seguinte, a gente aprendeu aqui a fazer a associação mista, né? Reduzir todo aquele monte de circuito até chegar em um resistor equivalente, só que a gente não falou da corrente elétrica, a gente não falou da diferença de potencial, né? Da tensão, das voltagens de cada resistor, os valores quando a corrente se divide, quanto vai para cada lugar. A gente não falou disso, a gente tinha falado lá na associação em paralelo, né? E daqui a pouco eu vou fazer alguns exercícios que envolvem, além da resolução do resistor da associação mista, também calcular as correntes que passam em cada um desses ramos, tá bom? Então daqui a pouco eu faço um vídeo com alguns exemplos assim. Valeu, pessoal, é isso. E aí vou deixar uma lista, né? Na outra atividade eu deixo uma lista para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que você tenha feito aí as anotações. Nos vemos daqui a pouco. Valeu, abraço. Tchau, tchau.